E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu queria mostrar um outro conceito teórico, não diretamente ligado aqui à calculadora, né? Mas sim um conceito mais cabeça, que envolve a relação entre risco e retorno, que é também uma coisa muito importante, que todo mundo suspeita que existe, mas fica geralmente à margem das lições de matemática financeira que normalmente você tem em livro ou em sala de aula. No caso aqui eu vou falar sobre o modelo CAP, que é Capital Asset Pricing Model. Esse modelo ele foi um dos primeiros que tentou estabelecer uma relação matemática entre risco e retorno usando métodos estatísticos, né? Esse modelo já é tanto velho, ele é muito simples, até simplista, diria, para o padrão das finanças atuais, mas mesmo assim, na ausência de outro parâmetro, ele é interessante. Uma primeira aproximação para você considerar se, face a um risco, né, de um investimento, o retorno dele é aceitável, né? Então, o conceito dele é basicamente o seguinte. Primeiro, você tem o que a gente chama de taxa livre de risco. Seria o que paga a poupança, o que paga o juro do título público, né, taxa base de juros da economia, que no Brasil hoje é 11% ao ano, né? Aqui eu coloquei, seria o começo desse gráfico aqui, o extremo esquerdo dessa reta vermelha. Aqui eu coloquei ele bem embaixo, uma taxa de juros típica de país desenvolvido, 2,5% ao ano entre o 0 e o 5. Mas foi mais para aproveitar esses triângulozinhos que esse software me gerou automaticamente. Não é esse cenário aqui não tem nada, não é um cenário real, é um cenário hipotético só para comentar o modelo CAP. Então o que acontece? A taxa de juros livre de risco nunca é zero, ela é sempre maior que zero, ou pelo menos deveria ser. Esse é o primeiro conceito do CAP, né? Aí você tem aqui esses triângulozinhos perdidos aqui no meio do gráfico, são o quê? São opções de investimento que tem no mercado, né? Conforme você vai indo para a direita, isso aqui quer dizer que o risco desses investimentos é maior. Então, esse triângulo aqui, da extrema direita aqui, são investimentos muito arriscados. E esses aqui da esquerda, aqui, ó, perto do 0, do 5, do eixo X, do eixo Y, desculpe, são investimentos de risco muito baixo. Então seria uma renda fixa aqui do lado esquerdo e do outro lado aqui um investimento em ações de empresas menores, uma coisa nesse estilo, né? E aqui no meio você tem investimentos em empresas consolidadas ou investimentos de renda fixa, mas em títulos privados, poderiam estar aqui nessa parte aqui. Então, essas são as opções que tem no mercado, né, para você investir, né? A opção para ganhar dinheiro é que é pouco. Agora, para você gastar seu dinheiro ou investir, está cheio de gente querendo pegar o seu dinheiro para você investir. E aí você tem que selecionar quais dessas opções são interessantes, né? Que é o objetivo do modelo. Então, o que acontece? O modelo ele mede o risco em função da variação do rendimento, né? Então, ele visou muito, o modelo inicial, a questão das ações. O rendimento de uma ação é o quê? São os dividendos que ela paga, então às vezes paga mais, às vezes paga menos, e a valorização, o rendimento que a própria ação obtém. Por exemplo, se a ação valia 100 e passa a valer 150, você acabou ganhando 50, mesmo que essa ação não pagou dividendo nenhum. Isso faz parte do rendimento para o modelo. Então, o modelo define que a remuneração média que as ações do mercado todo pagam é o que é chamado risco do mercado, né? E esse risco é mensurado conforme um índice, a gente chama de beta, né? Então, o risco do mercado, por definição, ele é beta igual a 1.
né? Isso é o que? No caso do Brasil, que a bolsa é a Bovespa, o índice, o investimento com beta igual a 1 é o que? É o índice Ibovespa, né? Porque esse índice ele é uma média ponderada das ações mais importantes da bolsa, então ele reflete mais ou menos fielmente o rendimento do mercado acionário como um todo. Sobe, cai, paga dividendo, né? O índice ele reflete todas essas mudanças, né? Então esse índice a gente define que é o beta 1, né? Então se a gente vê aqui no gráfico, no caso desse exemplo hipotético, o mercado de ações na média paga um rendimento de 10%, que é o eixo Y aqui, ó, chega em 10. Então, quando você sai de um investimento livre de risco, que paga 2,5 e aceita correr o risco médio do mercado, você obtém um aumento no seu rendimento de 7,5%. Você pulou aqui de 2,5 para 10. Então, digamos, a inclinação dessa reta vermelha é 7,5%. Quer dizer, cada vez que você dobra o risco, você ganha mais 7,5%. Então, por exemplo, se eu pegar, em vez de investir no índice Ibovespa, eu investir em ações mais arriscadas, e vindo aqui para o lado direito do gráfico, eu poderia esperar um rendimento ainda maior. Então 10 mais 7,5 daria 17,5, justamente onde acaba o extremo direito aqui da reta, né, que seria o beta igual a 2. Né? Como é que eu digo que uma ação é beta 2, ou beta maior que 1, ou beta menor que 1? Como é que eu mensuro o risco de uma ação, de uma empresa, ou de um investimento em particular? Eu mensuro com base na variância dos rendimentos. Né? O beta ele é uma medida da variação do rendimento. Não é uma medida se você ganha ou perde. O modelo é otimista nesse sentido, ele presume que no longo prazo todas ganham, né? Mas no meio do caminho você vai ter variações, e quanto maior o beta do investimento, maior essa variação vai ser, ele vai te dar mais susto durante o tempo que você tiver aquele investimento. Então essa é a ideia, você escolhe um investimento com base no beta dele, e esse beta tem que ser calculado com base na estatística. Você tem que pegar todos os rendimentos anteriores, achar a variância, né, e comparar com a do mercado, né? Então o beta é uma forma de normalizar o risco, né? Você define que o risco médio é 1 e dali contra isso você compara os demais riscos do mercado. Agora o detalhe é o seguinte: não é porque uma ação é arriscada, pelo fato dela ter o beta alto, que ela vai necessariamente pagar um retorno, um rendimento maior. Isso seria colocar a carroça na frente dos bois. Uma ação pode muito bem ter um rendimento muito baixo e ter um beta muito alto, né? Por outro lado, você pode ter uma ação com beta baixo e ela pagar um rendimento mais interessante do que o esperado. Para isso que existe, né, esse gráfico. O que acontece? Você traça esse gráfico aqui, a linha vermelha, os triângulozinhos que estão acima da reta, eles representam investimentos cujo rendimento é maior do que o esperado pelo modelo. Então, digamos, essa ação aqui, ela tem o beta um pouco maior que 1, porém o rendimento dela é acima do previsto pelo modelo. Já essa aqui embaixo, ela tem o beta maior que 1, porém o rendimento é equivalente a essa outra aqui, cujo beta é metade, 0,5 talvez. Então todos os investimentos aqui que estão acima da reta ou dentro da reta, são interessantes. Você pode cogitar investir neles. Já esses embaixo da reta aqui são investimentos ruins, né? Eles não pagam o risco que você vai correr. Inclusive aqui embaixo a gente tem uns, claro, isso é só um exemplo, mas aqui a gente tem uns que o risco é baixo, mas o rendimento é zero, quer dizer, obviamente são investimentos ruins. Então esse é a forma básica que esse modelo
estabelece essa relação de risco e mercado? Com uma simples reta, fazendo uma interpolação, né, do risco e adotando a variação do rendimento como medida de risco. Isso também é discutível, né? Quer dizer, esse modelo não prevê uma situação de você perder tudo, né? Uma empresa que fale, o capital dela desaparece. Isso esse modelo não prevê, porque isso seria uma variação infinitamente para baixo, né? Então isso é um detalhe importante. Segundo detalhe, o modelo, pela própria natureza estatística dele, né, ele prescreve o seguinte: só o risco não diversificável paga rendimento, né? Então o que acontece? O beta igual a 1 aqui, ele é um risco do mercado, o risco do índice do mercado, no caso do Brasil, Ibovespa. Então o que acontece? Esse risco ele é diversificado por natureza. O Ibovespa nunca vai ter uma oscilação de 80% para baixo num dia, a não ser que aconteça um cataclisma, porque ele já é uma média, né? Então esse é um detalhe do modelo CAP. Ele presume que você vai investir numa cesta de investimentos, de ações. Por exemplo, eu decidi, não, eu sou um investidor arrojado, eu vou investir só em ações aqui próximo ao beta igual a 2, tudo aqui no extrema direita do gráfico. Legal, mas isso não tira de você a responsabilidade de diversificar. Se você simplesmente colocar todo o teu dinheiro numa ação, você vai estar correndo um risco muito maior do que o previsto pelo modelo, né? Vai ser um risco muito maior que o dobro de mercado. Você vai ter que diversificar entre, sei lá, aí existem a literatura a respeito de quantas ações você tem que, 2, 3, 5, 10, qual é o número ótimo de ações, de investimentos diferentes que você tem que investir para ter uma diversificação suficiente, né? E para dizer, não, eu estou investindo com um risco calculado, meu beta é igual a 2, mas o meu risco é apenas o da variação, não é um risco de perder tudo de um dia para o outro. Então esse é um detalhe importante do modelo, que ele só considera que o risco não diversificável é remunerado, né? Você investir na pizzaria do teu cunhado, né, é um risco diversificável, você não devia estar colocando o teu dinheiro lá. Se você colocar todo o seu dinheiro na pizzaria do cunhado, você tem uma boa chance de perder tudo, e não adianta depois dizer que o modelo, pelo modelo a pizzaria do meu cunhado era beta igual a 3 e na verdade meu risco foi maior do que 3 vezes o de mercado. Então não adianta reclamar, é um detalhe importante. Então é isso, recapitulando, o modelo CAP, ele estabelece que a taxa livre de risco é a menor do mercado. Aí você tem a taxa média de rendimentos do mercado, que normalmente é encarnada no índice da bolsa, tipo Ibovespa, que é definido como beta igual a 1, né? O beta é uma medida normalizada de risco, sem dimensão, e quanto maior o beta, maior o rendimento que um investimento deveria ter. E aí você escolhe teu investimento com base no fato do beta, considerando o beta dele, que é a medida de risco, e se o rendimento de verdade dele está acima ou abaixo do previsto pelo modelo, e nada disso te exime de diversificar também o teu investimento, né? Entre ações ou investimentos de betas diferentes ou mesmo ações diferentes dentro de um mesmo ou de um beta parecido. Então, basicamente essa é a ideia do modelo. Então, espero que tenha sido instrutivo esse vídeo e até a próxima.